Gravação iniciada. Bom dia a todos, meu nome é Marco Teixeira, declaro aberta a sessão do dia 25 de junho de 2026 do Tribunal de Impostos e Taxas, aqui da Quinta Câmara Julgadora. Eu cumprimento meus colegas, doutora Maria Anselma, doutor João Marcelo, doutor Adolfo, cumprimento também a representante fiscal, doutora Aline, cumprimento os patronos presentes e também cumprimento o Luiz Felipe, o nosso apoio. Eu vou iniciar aqui com o primeiro processo que fala em sustentação oral. Temos um patrono presente, o doutor Otávio. Bom dia, doutor Otávio. Bom dia, doutor Marco Antônio, como vai? Tudo bem. É o processo 4042738, Invista Fibras e Polímeros Brasil Limitada. Aqui me parece que temos um incidente processual que eu queria ouvir da relatora, né? Doutora Maria Anselma. Pois não, presidente, mais uma vez, bom dia, meu nome é todos. Eu estou impedida nesse processo. Uhum. Eu participei da Câmara Superior quando a doutora Maria Alice foi relatora. Mas eu só vi isso quando da análise do processo. Então, diante disso, eu acho que eu devo declarar impedida, né? Isso. Eu entendo aqui, a senhora recebe alguma tela para se declarar impedida? Não, não aparece, né? O que aparece para a senhora? Olha, aparece relatório e voto. Como se eu fosse colocar o voto, acho que eu posso colocar o impedimento. Não, eu acho, como não tem esse botão, eu vou fazer o seguinte, eu também não tenho muitas opções aqui, né? Eu acho que eu vou devolver para a senhora, e aí ele sai de pauta, e aí a gente fala com o ponto de vista de processo eletrônico, o que pode ser feito, né? Acho Porque que realmente não. se voltar para mim, eu tenho condição de colocar impedida, porque eu só não tenho agora, porque eu coloquei o voto, né? É, Mas mas acontece que o problema que eu vejo eu também não tenho aqui como colocar impedido. Então, por exemplo, se eu abrir, iniciar os debates, a senhora colocar impedimento como voto, acho que não é também o melhor. fazer uma observação na ata também não. Não, isso eu vou fazer, Ah, tá. tá? Isso eu vou fazer agora. Tá. Então, eu peço aí, agradeço o comparecimento do doutor Octávio, certo? E nós vamos ter que retirar de pauta, tá? E aí vamos ter que redistribuir, porque a doutora Maria Anselma, ela não pode, ela está impedida. Então, se o senhor quiser permanecer na sessão, doutor Otávio, fique à vontade, e eu vou aqui retirar de pauta e vou fazer esse registro, né? Tá entendido. Só um esclarecimento, Uhum. por favor, Pois presidente. não. A redistribuição é dentro da mesma Câmara. Eu entendo que não, porque se a gente já sabe que dentro da Câmara tem um juiz titular que não poderá Ah, votar, eu acho que o ideal é ir para outra Câmara. tá. Eu tô fazendo só essa provocação porque ele esteve sob cuidados da Uhum, oitava Câmara, uhum, correto? Não, não, da oitava Câmara. E aí, por término do mandato do relator, que era o doutor uhum. Flávio, ele foi redistribuído. Eu imaginei que a redistribuição se daria dentro da própria Câmara, mas não foi o caso. É, Então, a gente não tem como ter essa informação por antecipação, né? Para qual Câmara que não, vai ser porque É a livre a redistribuição. restrição. Eles são livres. é, Tá, é que assim, Quando vira um mandato, é livre. tá é, certo. é que assim, como tem um juiz impedido na Câmara, seria o mais adequado colocar em outra Câmara, para que senão você fica limitado na votação, né? Sim, entendi. Tá É um certo. problema que a gente pode, esse problema a gente pode tentar evitar, né? Tá certo. Tá entendido. Faz todo sentido. Uhum. Então eu vou ficar no aguardo, então,
da redistribuição e desejo uma ótima sessão. Obrigado. Ok, até logo. Obrigado. Próximo processo com pedido de sustentação oral é o 5034950 CR Brands, Indústria e Comércio, que... Aqui só um minutinho, deixa eu só ver se está correto isso. Não, aqui é diligência. Tá. CR Brands, CRS Brands, e aqui temos a doutora Kalinka, é isso? Bom dia, doutor Marco Antônio. A doutora Kalinka ela está presente aqui, vai Ah. acompanhar o julgamento e eu vou fazer a sustentação oral. Então, Mesmo. aqui Bom dia a temos... todos. Bom dia. É de minha relatoria, Amanhã. e eu entendo o seguinte, proponho que seja adiada a sustentação oral, porque eu estou colocando o processo em diligência, para que a representação fiscal e também o autuante ele se manifeste. Anteriormente houve uma decisão, deixe-me ver aqui, eu vou colocar aqui. Houve uma decisão de diligência, e para que nessa diligência houvesse manifestação do autuado, da representação fiscal e depois também do autuante. E isso teria que ser na sequência, primeiro o autuado e depois a manifestação fiscal e depois a representação, porque foi colocado o documento novo. E, na realidade, foi colocado o documento novo, houve a manifestação do autuado, mas não houve a manifestação nem do autuante e nem da representação fiscal. Então, acredito que seria, então, mais adequado, né, a gente adiar a sustentação, tá, para que depois da diligência, quando ele retornar, vocês façam a sustentação, ok? Perfeito, doutor Marco Antônio. Então, eu vou ler aqui o voto
meus colegas. Deixa eu só aqui editar. CRS Brands. Gravar. Tem alguma coisa aqui? Acesso. Tá, deixa eu ver. Só um segundinho, por favor. Aqui na sustentação oral. Deixa eu ver. Tem um negócio de sistema aqui que eu preciso acertar. Ele não me abre o processo, tá? Então, Luana, mas a gente vai fazer o seguinte, eu vou registrar aqui, que acho que é o que ele me permite. Deixa eu ver se ele... Vamos ver se ele me permite o registro. Ele disse que foi gravada, mas vamos ver o que ele faz. Algum probleminha aqui. O Luiz, Oi, doutor Marco. ele não aparece aqui para eu editar o meu voto. Eu não sei. Eu não coloquei, eu não consigo colocar iniciar debates. Eu não sei o que está acontecendo. O pessoal da sexta também comentou isso. Será que o senhor consegue fechar e abrir novamente o EPAT, por favor? Fechar o EPAT? Tá, tudo Isso, bem. o navegador todo. Tá, vamos por partes. Eu vou fechar. Vocês me desculpem aí, mas realmente eu vou. Não sei o que está acontecendo. Eu não consigo. Olha, eu vou fechar tudo, fechei tudo. E eu vou entrar aqui no EPAT novamente. Deixa eu ver o que eu posso fazer. Voltando na mesma situação. O problema é o seguinte, eu tô... Ah, tá, vamos ver, vamos ver. Nada, substante ausente. Tá, realizada.
Vamos ver aqui se ele agora. Ah, agora ele me deixou. Então, deixa eu explicar tecnicamente aqui. Deixa eu. Doutora Luana, se eu colocasse que a sustentação oral foi adiada ou solicitante ausente, eu não consigo gravar o voto que faz a diligência, tá? Então, eu coloquei aqui que foi realizada, tá? Mas, como eu falei, a senhora, se ela quiser, pode até fazer a sustentação, mas eu já falei o voto é curto, tá? E eu vou pronunciar agora, só que do jeito que eu estava colocando, ele não me permitia registrar o voto, ok? Certo. Aí, doutor Marco Antônio, de fato faremos sustentação quando do retorno dos autos, né? Isso fica constando em ata de julgamento, embora no sistema não possa ser registrado. Não, eu posso fazer, eu vou fazer um despacho, que a sustentação oral não foi realizada, Ah, só perfeito. só para deixar claro, eu deixo registrado. Porque, como eu falei, eu já falei o voto, né? Mas Perfeito, está bem. deixa eu só aqui olhando, vou gravar. De diligência, tá? Então, eu vou ler o voto agora que está registrado. O AIN trata de duas acusações: deixou de pagar ICMS, item 1.1, e ICMS-ST, item 1.2, por emissão das notas fiscais eletrônicas de saídas de bebidas classificadas indevidamente na NCM tal, quando o correto seria a classificação na NCM tal. O julgamento foi convertido em diligência pela 7ª Câmara Julgadora em sessão do dia tal, para que o autuado esclarecesse se o produto que consta no ato declaratório juntado às folhas tais é o mesmo que consta na acusação sob nomenclatura coquetel alcoólico Rostov-Limão, como afirmado pelo douto AFRE autuante. Em cumprimento à diligência, houve manifestação do autuado, folhas tal. No entanto, verifico que os autos, após a juntada de manifestação do autuado, não foram encaminhados ao douto FRE autuante e à douta do DRF para manifestação conforme havia sido determinado pelo acórdão. Pelo exposto, eu converto o julgamento em diligência para que o douto AFRE autuante e, em seguida, a douta DRF se manifestem sobre a manifestação do autuado, juntada às folhas tais. É o voto que respeitosamente apresento a meus pares, e com isso eu coloco o processo em discussão. Bom, não havendo. Eu acompanho. Uhum, Acompanho. uhum. Eu também acompanho, senhor presidente. Está sem som, doutora Maria Anselma. Eu acompanho sem qualquer. Ok, então com isso eu estou encerrando os debates. Verificação de quórum. Votação iniciada. Votação encerrada. Então, no processo 5034950, CRS Brandes, Indústria e Comércio, o julgamento foi convertido em diligência e eu estou aqui registrando que não houve a sustentação oral e que será feita no retorno. Ok? Se a senhora quiser, e a doutora Kalinka quiserem permanecer na sessão, fiquem à vontade. Se quiserem se retirar, fiquem à vontade. Obrigada, senhor presidente. Desejo a todos uma ótima sessão. Tchau, tchau.
Bom, o próximo processo com sustentação oral é o 5035224 Sinter Futura Limitada. A patrona é a doutora Jéssica Schetter. Bom dia, seja bem-vinda. A senhora dispensa a leitura do relatório? Acredito que possa ler, presidente, relator, porque assim já Uhum. contextualiza para todos. Ok, só um minutinho. Eu vou. O AIM trata de 11 acusações. Em relação aos itens 1.1 a 1.4, 2.5 a 2.7, há informação sobre o devido recolhimento, com certificação. Portanto, não estão em julgamento os referidos itens. Então, temos aqui em julgamento os itens 3.8 e 3.9, que tratam de infrações de emissão de notas fiscais sem comprovação da correspondente entrada de mercadoria no estabelecimento, e os itens 4.10 e 4.11, deixar de escriturar notas fiscais relativas a operações tributadas e não tributadas de entradas de mercadoria no estabelecimento, sendo que já se encontram escrituradas as operações, prestações do período a que se referem, né? Então, esse é o item 4.10 e 4.11. O contribuinte apresentou defesa inicial às folhas tais, o FRE autuante efetuou sua manifestação às folhas tais, e, após a conversão em diligência para a certificação do pagamento, prolotou-se a decisão monocrática que julgou parcialmente procedente o item. Aí a DRF apresentou suas razões ao recurso de ofício, não havendo contrarrazões por parte do autuado, e também o contribuinte interpôs recurso ordinário e a DRF apresentou suas contrarrazões ao recurso do contribuinte. Passo a palavra, então, à doutora Jéssica. A senhora tem 15 minutos. Bom dia a todos. Como bem relatado, a presente controvérsia ela remanesce em relação a 4 itens. Os 2 primeiros, relativos à emissão de notas fiscais de entrada, sob a exigência de ausência de comprovação da correspondente entrada dessas mercadorias e com a exigência de penalidade de 30% sobre o valor das operações. E, além desses 2 itens, também há os itens 4.10 e 4.11, relativos às supostas faltas de escrituração de notas fiscais de entrada na escrituração fiscal. Eu gostaria de destacar que a penalidade aqui exigida, ela supera, inclusive, o próprio limite do artigo 85-A da Lei 6374. E a decisão recorrida, ela não enfrentou adequadamente a prova que foi produzida pela recorrente, pela Sinter, e manteve a autuação com base em premissas genéricas, transferindo ao contribuinte um ônus que, no lançamento tributário, é originalmente da administração, e não foi cumprido no presente caso. A recorrente, ela demonstrou que o trabalho fiscal não comprovou de forma individualizada a ocorrência do fato gerador, a materialidade das infrações e a correta determinação da matéria tributável. Esse ponto não é questão de formalismo aqui, mas ele é central porque o lançamento ele exige, sim, a motivação concreta. E nas contrarrazões, a representação fiscal afirma que não houve cerceamento de defesa porque a recorrente teria compreendido as acusações e apresentado a defesa. Mas esse argumento ele não responde o próprio vício do lançamento, né? Compreender uma acusação, ela não equivale a ter uma decisão motivada. O que sustenta é que a decisão recorrida ela não examinou de forma autônoma e individualizada as provas que foram apresentadas pelo contribuinte.
A decisão ela não demonstra que os documentos apresentados eles seriam incapazes de comprovar a regularidade das operações. E quanto aos itens 8 e 9, a acusação afirma que houve emissão própria de notas fiscais de entrada sem comprovação da correspondente entrada das mercadorias no estabelecimento. Mas o nosso recurso ordinário e a impugnação demonstra que as notas fiscais de entrada elas foram emitidas para anular os efeitos das notas fiscais de saída relativas às operações de venda que não se concluíram. E esse ponto é juridicamente relevante porque o artigo 453 do regulamento, ele disciplina justamente a emissão da nota fiscal de entrada no retorno de mercadoria em qualquer hipótese, não entregue ao destinatário, com referência ao documento fiscal original e a indicação do motivo da recusa. Então, a mera existência de notas fiscais de entrada não autoriza, por si só, a conclusão da infração. Era necessário examinar a natureza das operações, as notas fiscais de saída referenciadas e os documentos de retorno, os DANFs e os elementos que demonstram a operação originária e que demonstram que ela não se aperfeiçoou. A recorrente trouxe essa documentação e pediu para que ela fosse efetivamente analisada. Então, assim, se entender que algum ponto demanda confirmação, o necessário é converter em diligência e não simplesmente afastar de forma genérica o que foi apresentado. Em relação aos itens 10 e 11, a acusação é de falta de escrituração de notas fiscais de entrada na EFD. E a recorrente demonstrou que as notas fiscais foram escrituradas, apresentou uma planilha com a escrituração, o recurso explica que as chaves de acesso indicadas estão na planilha e é possível localizar o registro. E a recorrente, inclusive, destacou os arquivos e os registros correspondentes por amostragem. Só que nas contrarrazões, o fisco ele busca superar esse ponto, afirmando que a defesa teria apresentado os dados de forma confusa, e cita um exemplo, falando que essa nota fiscal específica teria sido escriturada em data posterior ao período de referência. Só que ainda que esse exemplo fosse aceito, né, como hipótese de atraso, ele não comprova por si só a falta de escrituração de todas as notas que foram ali demonstradas. Então, não se pode converter um exemplo isolado em confirmação global da autuação. E além disso, se a nota consta na EFD como reconhecido, ainda que em data posterior, ela foi escriturada e manter o auto de infração sob esse fundamento implica alteração do próprio critério jurídico do lançamento. E esse é exatamente o ponto que exige exame individualizado ou uma diligência. Então, se o fisco sustenta a ausência de escrituração, ele deve mostrar nota a nota que cada documento não foi escriturado e contrapor a prova que foi ali apresentada. Então, se a recorrente aponta a chave de acesso e o arquivo DFD correspondente, a decisão precisa enfrentar essa prova e não foi feito aqui no presente caso. Além disso, a representação ela invoca a regra segundo a qual o sujeito passivo ele deve contraditar objetivamente o demonstrativo fiscal sob pena de se terem por exatos os dados nele constantes, né? A recorrente não discorda que o contribuinte deve impugnar objetivamente os demonstrativos, mas foi isso que foi feito. Apontou a origem das operações dos itens 8 e 9, explicou a emissão das notas de entrada em operações não concluídas, indicou a escrituração dos itens 10 e 11 na EFD e requereu diligência para esclarecimento dos pontos controvertidos. Então, não se pode admitir transformar essa regra processual em dispensa do próprio dever legal do lançamento. O demonstrativo fiscal ele pode, sim, organizar os dados da autuação, mas ele não substitui a prova da ocorrência do fato gerador, da materialidade da infração e da própria base de cálculo. Então, a administração ela deve exigir que o contribuinte apresente a prova, mas cabe a ela também enfrentar e analisar essa documentação que está sendo apresentada. Por essas razões, a recorrente requer o provimento do recurso ordinário para cancelar os itens 8, 4.8, 3.8, 3.9, 4.10 e 4.11. Subsidiariamente, caso essa Câmara entenda não ser possível esse imediato cancelamento, requer-se a anulação da decisão recorrida, com retorno dos autos à instância de origem para que sejam enfrentadas de forma completa e motivada as provas e os argumentos da recorrente. Ainda subsidiariamente, se entender seja possível essa conversão de diligência, para que realmente sejam analisadas essas provas.
Além disso, também pleiteia-se aqui a redução ou relevação da penalidade aplicada, pois é extremamente exacerbada, assim, fica muito claro pelo próprio demonstrativo do auto de infração que a penalidade supere muito o valor do imposto exigido e, inclusive, o limite previsto no artigo 85A. Muito obrigada a todos pela atenção e permaneço à disposição para quaisquer esclarecimentos que sejam necessários. Eu agradeço os esclarecimentos da patrona e também agradeço pela objetividade aqui na argumentação. Aí eu vou converter o processo em diligência e começo no item 9, dizendo que o autuado alega as folhas tais pela improcedência do AIM por ser indevida a cobrança dos subitens 4.10 e 4.11. Ele alega: o julgador de primeira instância desconsiderou uma planilha, as folhas tais, contendo 141 notas fiscais e suas respectivas chaves de acesso, sob a justificativa de que o documento continha dados desconexos e irrelevantes. A recusa em analisar as provas viola o princípio da busca pela verdade material decorrente do princípio da legalidade. O autuado entende que é dever da fiscalização e do julgador investigar exaustivamente os fatos e não optar pelo caminho mais cômodo de rejeitar os dados. Caso houvesse dúvidas sobre as planilhas, a fiscalização deveria ter intimado a recorrente a prestar esclarecimentos adicionais em vez de manter o lançamento fiscal. O recorrente rebate o argumento de que os dados são desconexos, afirmando que há estrita correlação entre a planilha apresentada e os registros efetivos da EFD. Sustenta que cumpriu o decreto número tal ao contraditar o fisco de forma objetiva e precisa. O recorrente cita exemplos, como as notas fiscais números tais, para demonstrar que os documentos acusados de não escriturados constam, na realidade, nos arquivos da EFD. O recorrente aponta uma contradição na decisão, ao mesmo tempo em que mantém o AIM por ausência de escrituração, o julgador fundamenta-se em argumento do auditor de que a escrituração ocorreu a destempo, fora do prazo. Para o recorrente, o reconhecimento de que o documento foi registrado, ainda que em atraso, anula a acusação original de falta de escrituração e corrobora a improcedência do AIM. O douto AFR autuante rejeitou os argumentos da defesa porque o documento deve ser registrado no prazo previsto pela legislação, ou seja, a escrituração a destempo não pode ser considerada como quer o contribuinte. O douto FR autuante esclareceu a questão conforme trecho abaixo transcrito de folhas tais. E aqui eu só vou destacar que em negrito, né, que o autuante fala, abre aspas, quando a defesa faz menção às páginas tais, né, a nota fiscal número tal, a título de ilustração de suas alegações, apenas reforça a acusação do item 10 do AIM, parecendo ignorar o fato de que a página tal, posicionada à direita da data da emissão do documento fiscal número tal, encontra-se a data de sua escrituração na EFD, ou seja, mais de 3 meses depois de escrituradas as operações e prestações do período a que se refere. Aí fecho aspas. Pelo acima exposto, o douto F. autuante, a princípio, parece concordar com o argumento da defesa no sentido de que as notas fiscais foram escrituradas na FD, porém a destempo. Em reforço a esse argumento, o doutor F. autuante também afirma as folhas tais, abre aspas, segue incontroverso que o contribuinte aproveitou os créditos destacados eventualmente nesses documentos, ainda que a destempo, fazendo cair por terra a legitimidade do pedido de conversão do processo em diligência, fecho aspas. Pela leitura acima do exposto, haveria notas fiscais escrituradas a destempo, sendo que, eventualmente, o contribuinte teria aproveitado indevidamente os créditos destacados nesses documentos. A respeito do creditamento extemporâneo de notas fiscais de entrada, é importante destacar o entendimento desta Secretaria da Fazenda, expresso na resposta à consulta tributária número tal. E aqui eu transcrevi a consulta, que diz como o contribuinte pode, sim, escriturar créditos a destempo. Então, isso é previsto na legislação. Pela leitura da resposta à consulta, é possível o crédito extemporâneo, porém, parece que o procedimento adotado pelo contribuinte
não foi o prescrito pelo RICNES. No entanto, é importante frisar que a acusação aqui não é de creditamento indevido, e sim de não escrituração de notas fiscais. Com a finalidade de esclarecer a questão, eu proponho a conversão do presente julgamento em diligência ao douto FRE autuante para que, em colaboração, esclareça os seguintes pontos em relação às notas fiscais eletrônicas relativas aos itens 4.10 e 4.11 do presente AIM. Então, eu entendo que deve ser destacadas as notas fiscais eletrônicas que não foram, em nenhum momento, escrituradas na FD. E também destacar as notas fiscais que, eventualmente, foram escrituradas extemporaneamente na FD antes do início do procedimento fiscal, ou seja, do momento em que o contribuinte foi cientificado da OSF que determinou o início do procedimento fiscal. E terceiro, é destacar as notas fiscais que, eventualmente, foram escrituradas extemporaneamente na FD após o início do procedimento fiscal. Em seguida, os autos devem ser encaminhados ao autuado para manifestação e, em seguida, à douta DRF. Em seguida, os autos devem retornar para prosseguimento do julgamento. É o voto que, respeitosamente, apresento a meus pares. Com isso, eu coloco o processo em discussão. Eu acompanho. Também, nada a acrescentar. Parabenizo o Dr. Marco e acompanho. Ok, então com isso eu estou encerrando os debates. Só uma coisinha aqui. Verificando o quórum. Votação iniciada. Votação encerrada. Então, no processo 5035224 da Sinter Futura Limitada, né? O processo foi convertido o julgamento foi convertido em diligência e no retorno, então, peço para a patrona acompanhar, né? Será colocado em pauta para prosseguimento do julgamento. Se quiser permanecer na sessão, doutora Jéssica, fique à vontade. E se Presidente, quiser só se retirar, uma pequena dúvida. Tem né? algum prazo específico para o cumprimento da diligência? Normalmente, as diligências têm o prazo de 30 dias. Vai seguir o prazo Eu não estipulei nenhum prazo específico. Tá. Então, um prazo genérico. Bom dia a todos, muito obrigada. Temos aqui. Com isso, podemos passar para o próximo processo. Aqui é o 4. Não há mais processos com pedido de sustentação oral. 4065482 GRB, Distribuidora Farmacêutica Limitada. Não há pedido de sustentação oral. A relatora é a doutora Maria Anselma. Passo a palavra, então, à relatora. Gente, eu vou para que todos. Eu já habilitei para a senhora registrar o voto. Sim.
Agora tem pedido de sustentação oral, mas o patrono não se encontra presente, né, presidente? Não tem. Se tem. Aqui consta que não tem, mas, de qualquer forma, mesmo que tivesse pedido, não tem patrono presente. Eu estou aqui habilitando também para que vocês possam incluir os votos nos outros processos. Já vamos ganhar um tempinho. Qual que é agora, Marco? Me perdi aqui. Agora é o da GRB Distribuidora Farmacêutica, a relatora é a doutora Maria Anselma. Joia, obrigado. Então, já habilitei para que todos possam inserir os votos e, deixa eu me ver, a doutora Anselma ainda não inseriu, está inserindo agora, né, doutora Anselma? O meu EPAT aqui está muito lento, não sei se isso também está acontecendo com vocês. Não tá terrível, né? Mas o meu sistema também está muito lento. Ele até estava normal, agora nesse momento. Eu caí fora do EPAT aqui. Todo mundo está dentro do EPAT? O meu está funcionando normal, doutor Marco. Tá. Vou entrar de novo aqui. Pedacinho, pedacinho, viu? Acho que o doutor Adolfo caiu. Eu ainda estou entrando, está bem lento. Vamos ver se eu consigo.
Eu consegui voltar, vamos ver se eu estou agora. Eu voltei. A minha conexão está ok, eu estou conectado com a internet. Estou dentro do EPAT. Eu tive um probleminha aqui que deu uma tela vermelha aqui, eu tive que sair Uhum. e entrar de novo. Eu saí O totalmente doutor, da tela, o doutor entrei no Adolfo, browser de novo. é o que aconteceu comigo também, né? Tive que sair totalmente, porque daqui ele simplesmente perdeu a conexão, né? Mas eu entrei de novo, consegui, o doutor Adolfo também, mas parece que o doutor Adolfo acho que caiu também, ele está tentando O voltar. Teams, né? O Teams. O meu Teams, vocês viram que ele ficou o tempo todo funcionando. No meu caso, foi um problema no sistema EPAT, conexão com o sistema EPAT. Mas eu estou de volta, está funcionando. A minha VPN caiu, ainda não voltou. Tá. Doutora Maria Selma, a sua conexão como está? A senhora está conseguindo? Tá, tudo bem. Está assim muito lento, né? Mas Tá, lentidão só, tudo bem. A Voltei. doutora Voltei. voltou. Tinha caído para mim também. E a doutora Maria Selma está no processo de inserir o voto. Vocês conseguiram inserir o voto nos outros processos? Eu consegui, doutor Marco. Tá lento, né? Tá, então ele caiu, a tela ficou, deu uma mensagem de erro, saí, entrei de novo, aí eu consegui pôr os votos. Eu não tentei, não. Deixa eu ver. Doutora Aline, para mim aparece só sua testa. Se puder baixar um pouquinho a câmera. Mas Isso. a imagem está completa aqui. Tá? Tá. Agora tá. Para mim não estava. Ah, Não sei se eu. Fui até desconectado do checkpoint. Tentar de novo. presidente, acho que consegui registrar o voto. Isso. A doutora Maria Anselma conseguiu registrar, então vamos ver agora se todo mundo consegue ler o voto. é o GRB, né, doutora? Eu vou Isso. precisar reiniciar aqui porque eu não entro mais no checkpoint. Tá bom. Já voltei. Ok. Enquanto isso, doutor João, o senhor conseguiu inserir os seus votos, os dois processos. Aí a gente já passa depois para o senhor. Vamos primeiro aguardar, então, o retorno do doutor Adolfo. Doutor Marco, a presidência podia sugerir, então, quando o Brasil ganhar a sessão, ou o jogo no dia anterior, cancelar a sessão do dia seguinte, hein? Eu até ia fazer alguns Mas foi legal, hein? comentários. Foi legal, graças a Deus, hein? Ufa. Bom, o sistema está se rebelando Tá. por ter que Então, trabalhar hoje. exato. Acho que o sistema queria comemorar. É engraçado que, pelo menos para mim, estava bem até agora, né? Não tinha, não estava Eu acho, normal. eu acho que deu algum problema de rede, porque teve algum problema de rede, porque quando dá essa mensagem de erro, ele deu exatamente falta de conexão na rede no servidor. Então deve ter sido algum problema de rede interno, mas já está resolvido, porque eu consegui conectar de novo e mandar os votos, né? Uhum. Mas é um problema de rede especificamente mais restrito ao EPAT, porque o Teams funcionou. Então não dá para dizer que é rede, né? Se a gente fala rede nível 3, né? Eu sempre falo É algo interno entre o
o IS, né? O provedor do servidor e o banco de dados, ou algo assim. Alguma coisa, É, deu um crepe interno lá. é. A gente chama isso mais tecnicamente de seção, né? Porque você tem a rede, que é o nível 3, e aí no nível 4 é seção. E aí os problemas de seção, eles são muito mais complexos, assim, porque são problemas de arquitetura, né? Você tem, por exemplo, numa arquitetura X, o SNA, por exemplo, os problemas de seção são totalmente diferentes dos problemas, por exemplo, do TCP/IP, né? Então, É, é, já, já- então, deve ter Uhum. acontecido algum problema de seção e na camada da aplicação ele não Mas, reconheceu, viu a exceção, viu o erro. E aí para. é, Então aí mas o ideal é ir lá no EPAT, ele tem uhum. no Tibico lá tem um botãozinho que você vai, ó, tenta a rede de novo. Aí ele vai lá e deixa em vermelho e vai para verde. É isso que deve ter acontecido. O problema dessa complexidade é que, por exemplo, você pode ter um problema no TCP stack, TCP/IP. E o TCP/IP, que é o protocolo, o TCP é o protocolo da sessão. Às vezes não é a aplicação, pode ser um protocolo da sessão, entendeu? O Windows, ele tem muitos problemas desse tipo. É. Então, isso está ligado à arquitetura Windows. A arquitetura SNA, ela é um pouquinho mais flexível nesse aspecto, ou o contrário, né? Ela é uma arquitetura rígida. Então, é mais difícil você ter um problema de sessão em que você não saiba exatamente onde está acontecendo, porque ela é rígida. Você tem parou. Já no caso da TCP Stack, ela como é um negócio muito mais dinâmico, entendeu? Então é muito mais difícil, são várias razões, né? Eu lembro que quando a gente discutia quem que ia vencer, o SNA ou o TCP/IP, então existiam teorias que procuravam demonstrar que o TCP/IP não ia funcionar em grande E, escala. e foi o que venceu, hein, doutor? Então, mas aí é uma longa discussão. O doutor Adolfo retornou, Hum. vamos retornar aqui para As de os problemas. direito, né? Né, que essas outras discussões elas têm grande impacto, né? Mas a gente tem que conviver com elas, né? Quando você tem um binômio, né? Liberdade com, vamos assim, talvez segurança, né? Você tinha redes antigamente mais estáveis, mais controladas, mas elas não tinham a flexibilidade que as redes têm hoje. Só que a gente tem que conviver hoje muito mais com quedas de rede do que antigamente, né? Então, uma coisa compensa a outra. Doutor Adolfo, o senhor conseguiu voltar e acessar Voltei, o voltei, voto? voltei, voltei. Então, então acho que a doutora Maria Anselma pode ler o voto dela. Relatório quinto, né? Trata-se, mais uma vez, bom dia a todos. Está me ouvindo bem? Sim. Sim, doutor. Trata-se de recurso ordinário interposto contra a decisão de primeira instância que julgou procedente o auto de infração de multa lavrado contra a recorrente. A acusação fiscal consiste na falta de recolhimento S devido por especial de recolhimento em razão da entrada em território paulista. Mercadorias sujeitas ao regime de execução tributária. Medicamentos, produtos de perfumaria e higiene pessoal provenientes da unidade da federação não signatárias de protocolo ou convênio sem retenção antecipada do imposto. A infração foi enquadrada nos artigos 426A, 313A, 313E e 313G do RIC, sendo aplicada a penalidade prevista no artigo 85, a linha E da Lei 6374 de 89. Seu recurso, a contribuinte sustenta, em síntese, os dispositivos regulamentares que fundamentam a existência teriam instituído hipótese de substituição tributária sem respaldo em lei estadual específica, em afronta à Lei Complementar 87/91, defende a nulidade da autuação e, subsidiariamente, a redução da multa por exposto obrigatório. A apresentação fiscal manifestou-se pelo desprovimento do recurso e requeriu a realização de diligência pela revisão dos cálculos relativos
aos medicamentos, ao controle da CMED, né? Em atendimento à diligência, o agente fiscal autuante apresentou novos demonstrativos de ter promovido a revisão dos medicamentos mediante referência das listas da CMED, vigentes em cada período, esclarecendo ainda que os exemplos apontados pela requerente não correspondiam aos mesmos da lista dos oficiais. Após julgamento, foi posteriormente anulado por decisão proferida em recurso em razão de vício relacionado à intimação da autuada, tornaram os autos para novo julgamento. Ao relatório, eu passo ao voto. O recurso reúne os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço. A controvérsia cinge-se à exigência do ICMS devido à área relativamente às entradas em estabelecimento paulista de medicamentos, produtos de higiene pessoal provenientes de unidades da federadas não signatárias de protocolo ou convênio com o Estado de São Paulo. A acusação fiscal encontra-se nos artigos tais, com os artigos tais, mesmo diploma regulamentar, dispositivos que atribuem ao estabelecimento paulista destinatário a responsabilidade pelo resultado do imposto. As mercadorias ingressam no território estadual sem a correspondente retenção na origem. A recorrente sustenta, em síntese, que referidos dispositivos regulamentares teriam criado hipótese de substituição tributária sem amparo legal em afronta ao artigo 6º da Lei Complementar 87/93. Todavia, a tese não merece acolhimento. A responsabilidade tributária por substituição encontra essa prevista na Lei Estadual 63749, especialmente em seus artigos 8º e 30, que autorizam a atribuição da condição de tributário relativamente às operações subsequentes às mercadorias submetidas a esse regime. Os dispositivos regulamentares invocados no lançamento não inovam na ordem jurídica, dando-se a disciplinar a operacionalização do regime instituído em lei, identificando os segmentos e as mercadorias sujeitas à sistemática das. Ainda que assim não fosse, a pretensão recursal pressupõe o afastamento da aplicação de normas legais e regulamentares vigentes, tendência incompatível com a órgão de julgamento administrativo. Nos termos do artigo 28 da Lei 13.457 de 2009, não compete ao julgador administrativo aplicar alegações de inconstitucionalidade, deixar de aplicar norma regularmente ditada e vigente. Também não prosperam as alegações relacionadas à formação da base de cálculo dos medicamentos, conforme diligência realizada por determinação desta instância julgadora, a fiscalização promoção dos cálculos mediante utilização da CMED vigentes à época dos geradores, apresentando demonstrativos atualizados e esclarecendo de forma objetiva os exemplos apontados pela recorrente não correspondem aos mesmos produtos das listas. A diligência efetuada não identificou erro capaz de comprometer a exigência fiscal, ao contrário, corroborou a consistência dos valores exigidos. Quanto ao pedido de redução da dado feito no relatório, atualmente não assiste razão à recorrência. A penalidade foi aplicada em estrita observância aos critérios estabelecidos da Lei 634 de 80, existindo competência da esfera administrativa para afastar ou reduzir a penalidade legal do tratamento da inconstitucionalidade. A jurisprudência administrativa pacífica do exame acerca da compatibilidade de constitucionalidade compete exclusivamente ao judiciário. Diante desse quadro, verifica-se que a infração restou devidamente comprovada
não tendo a recorrente produzido elementos capazes de infirmar a materialidade do lançamento e demonstrar qualquer vício. Por essas razões, voto por conhecer do recurso ordinário e negar-lhe provimento. Falta de infração é como for. Presidente. Ok, então eu com isso parabenizo a relatora e coloco o processo em discussão. Presidente, eu vou pedir vista, porque essa questão do 426A, o Supremo já decidiu, Uhum. e eu já tenho até voto pronto. Ok. Vai pedir vista? Isso. Ok, eu vou conceder a vista. Habilitar, adição do voto. Então, a vista foi no processo 4065482 da GRB, a vista foi concedida e o processo, então, retornará proximamente à pauta. Com isso, deixe-me ver aqui, ele está em debates. Eu concedi a solicitação, não, aqui não está. Solicitação concedida, tá? Tá, deixa eu ver isso aqui. Aqui, não tá, tá, então. Tá, julgamento, então no julgamento aqui, já anunciei, vou anunciar de novo, 4065482, GRB Distribuidora Farmacêutica Limitada, o processo saiu em vistas. Com isso, agora sim, passo ao próximo, que é o 4147354, Brasforma Indústria e Comércio Limitada. O relator é o Dr. João Marcelo. Há pedido de sustentação oral, porém, não temos o patrono presente. Então, eu passo a palavra ao relator. Obrigado, senhor presidente. O voto já está registrado. Vou passar a leitura do voto. Voto. É o item 14. O auto de infração trata de acusação de creditamento indevido de ICMS por escrituração de valores maiores do que os consignados nos documentos fiscais de entrada, falta de escrituração de notas fiscais de entrada de mercadorias e falta de pagamento de ICMS apurado por meio de procedimento de levantamento fiscal. Me desculpa. Questões preliminares. A recorrente de Start inova em seu recurso, trazendo matéria não aduzida em sua impugnação, oportunidade na qual havia se limitado a arguir vícios na ação fiscal e a invalidade do levantamento fiscal. Assim, é necessário consignar que resta configurada a preclusão do direito do contribuinte, uma vez que nos termos do artigo 17, parágrafo 8º da Lei 13.457 de 2009, o recurso ordinário deve ser até a matéria previamente impugnada. Ainda que assim não fosse, a tese não socorreria a recorrente, mas embora o artigo 5º, inciso 7º da Lei Complementar 939 de 2003, de fato assegure ao contribuinte o restabelecimento da espontaneidade caso a auditoria fiscal não se conclua no prazo de 90 dias contados da entrega da totalidade das informações e documentos solicitados, urge ressaltar que tal garantia não se confunde com a própria denúncia espontânea, que presume iniciativa do contribuinte voltada a sanar as irregularidades, inclusive com o recolhimento do imposto e dos respectivos acréscimos. No caso em tela, ainda que se admitisse hipoteticamente o efetivo restabelecimento da espontaneidade, tal fato não acarretaria por si só a nulidade do lançamento. Tampouco se confunde com o limite temporal próprio do lançamento, que é o da decadência. Outro sim, temos que, no caso em tela, a recorrente não demonstrou ter adotado qualquer providência para sanar as irregularidades que motivaram a autuação. Ou seja, não escriturou as notas fiscais de entrada, nem recolheu o imposto correspondente, de modo que não há denúncia espontânea a ser preservada. E nem se argumente, como pretende fazer crer a autuada,
que o precedente por ela colacionado, que é o AIN 4105679, julgado pela 9ª Câmara Julgadora desse egrégio tribunal, a socorreria, pois aludido julgado cuida de hipótese diversa, em que o contribuinte efetivamente retificou e saneou as irregularidades, valendo-se da espontaneidade restabelecida, o que não se verifica nesses autos. Questão de mérito. Superada a preliminar acima, em relação ao item 1.1, temos que a acusação versa sobre o creditamento em valor superior ao indicado nos documentos fiscais, ou seja, com escrituração de crédito maior do que o destacado e informado nas notas de entrada. Em seu recurso, o contribuinte não enfrenta a acusação fiscal efetivamente imputada, argumentando apenas ter o direito ao crédito por se tratar de operações de aquisição de mercadorias de optantes do Simples Nacional. A recorrente não demonstra efetiva destinação das mercadorias para industrialização ou comercialização. Além disso, nos próprios exemplos invocados, notas fiscais tais, consta a informação de que as operações não seriam tributadas no âmbito do Simples Nacional. Com efeito, procedente a acusação fiscal, devendo ser mantido o item 1.1 do AIN. Dando prosseguimento em relação ao item 2.2 do AIN, temos que a acusação versa sobre a falta de escrituração de documentos fiscais de entrada de mercadoria quando já se encontravam escrituradas as operações do período. A recorrente não nega a falta de escriturações das notas fiscais eletrônicas de entradas relacionadas no anexo 1, folhas 19 e 52, o que torna incontroverso o fato que constitui a infração do item 2.2. Por fim, em relação ao item 3.3, a recorrente se insurge contra o procedimento de levantamento fiscal, argumentando que a fiscalização se funda na falsa presunção de que tudo que entrou teria sido vendido. Pois bem, nos termos do artigo 509-A, inciso 5 do RICMES 2000, há a presunção legal de ocorrência de omissão de operações tributáveis realizadas sem o pagamento do imposto, na hipótese de existência de entradas de mercadorias não registradas, enquanto o parágrafo 2º do mesmo dispositivo atribui ao contribuinte o ônus da prova da não ocorrência dos fatos geradores ou do pagamento do imposto. Por sua vez, o artigo 509, parágrafo 3º do RICMES, estabelece ainda que a diferença apurada por meio de levantamento fiscal é considerada decorrente de operação tributada, tratando-se, portanto, novamente de presunção legal relativa, em que o ônus probatório é invertido, encargo do qual a recorrente não se desincumbiu. Com efeito, o mero argumento de que a parte... deixa eu só alterar aqui, que não se incumbiu. Desculpe. Com efeito, o mero argumento de que parte das notas fiscais se referia a uso e consumo, ativo imobilizado e operações afins, não afasta a infração, valendo ressaltar que para fins de levantamento fiscal, o que releva é o valor das operações que permaneceu oculto em razão da não escrituração. Da mesma forma, não prospera a tese de que o fisco deveria recompor a conta gráfica do contribuinte, pois o AIN é instrumento de constituição de crédito tributário e imposição de penalidade, não se prestando a compensação de débitos com créditos do imposto, cujo aproveitamento depende de atividade própria e exclusiva do contribuinte. Assim, temos que a recorrente não trouxe prova hábil a infirmar a presunção legal, devendo ser mantido o item 3.3. Questões subsidiárias. Quanto ao pedido de perícia ou a conversão do julgamento feitos pela recorrente, temos que os documentos acostados aos autos são mais do que suficientes para comprovar a acusação fiscal, sendo pertinente salientar que no processo administrativo não há previsão legal para a realização de audiência, oitiva de testemunho ou realização de perícias, cabendo acentuar que laudos técnicos são admitidos como meio de prova, entretanto devem ser produzidos e providenciados pela parte interessada na sua produção, o que não ocorreu. Não obstante, ainda quanto ao pedido de conversão dos autos em diligência, temos que a realização de diligência corresponde à prerrogativa do órgão de julgamento, na sua livre análise de provas, conforme dispõe o artigo 25 e 26 da Lei do Contencioso, e por tudo que foi exposto, concluímos que o presente feito está em condições de julgamento, de forma que afastamos o pedido da diligência. Por fim, temos que a recorrente se insurgiu contra as multas aplicadas, as quais, segundo seu entendimento, ferem o princípio do não confisco e atenta contra a equidade, além de ter requerido a limitação de juros de mora aos patamares da Selic. Quanto à alegação em relação às multas, é necessário registrar que as penalidades foram aplicadas em estrita observância à legislação em vigência, não sendo possível esse órgão de julgamento
Afastar a aplicação da lei por motivo de convicção única e exclusiva do contribuinte de que a multa é excessiva. Quanto à aplicação do artigo 527-A para a redução das penalidades, tal dispositivo é inaplicável para as infrações cometidas que resultem em falta de pagamento do imposto, sendo que simplesmente não há que se falar em redução ou relevação dessas penalidades, devendo ser mantidas as multas lançadas de ofício, itens 1.1 e 3.3. Quanto ao item 2.2, em que há cobrança de imposto, em que não há cobrança do imposto, não entendo pela aplicação do artigo 527-A do RICMES, seja por conta da natureza das infrações cometidas pela atuada, vez que o descumprimento regulamentar, em caso, inviabilizou a verificação correta da apuração do tributo, seja pela reiteração da irregularidade na escrituração do contribuinte, sendo que a multa aplicada ao item 2.2 já foi limitada a 1% do valor total das saídas e prestações realizadas pelo estabelecimento nos 12 meses anteriores, conforme demonstrado no DDF, folhas 5, e no demonstrativo de folhas 8, conforme bem destacado pela ilustre representação fiscal, as folhas 1264. No que se refere à atualização do valor básico das multas, temos que referir o procedimento encontra-se previsto no artigo 85, parágrafo 9º da Lei do ICMS, regulamentado pelos artigos tais, parágrafos tais do RICMES, não havendo mais uma vez que se falar em irregularidade. Ademais, temos que esse egrégio tribunal já analisou a questão, tendo editado a súmula 13, que assim dispõe. Por fim, quanto à alegação de que os juros cobrados seriam ilegais, tal discussão encontra-se resolvida pela súmula 10 de 2017, sendo certo que a última revisão da súmula, ocorrida na data tal, limita a aplicação dos juros aos patamares da taxa Selic, o que não se aplica ao presente caso, visto que a partir de 1º de 11 de 2017, a Fazenda Estadual já aplica ao débito tributário a taxa Selic fixada pela Lei Paulista Estatal, e os fatos geradores são posteriores àquela data. Dispositivo. Ante o exposto, eu conheço do recurso uninário e nego-lhe provimento, mantendo a respeitável decisão recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos. É como eu voto, submeto os pares para apreciação. Devolvo a palavra e agradeço a oportunidade. Obrigado, senhor presidente. Eu parabenizo o relator. Eu disponibilizei a edição do voto. Se o senhor quiser fazer alguma correção, tá? Foi só são 2 palavras. Não, eu sei que é só é só devolver aí já. E aí a gente, enquanto isso, eu já coloco o processo em discussão. E se você quiser corrigir o que você quiser, fique à vontade. Acho que foi um ou outro problema de ortografia, né? Então, é rápido. Eu acompanho. Está na falsa, né, doutor? Onde o senhor põe falta, falsa. Da falsa. Falsa premissa. Está sem som, João Marcelo. Foi falta, pois falta, uma coisa assim. E teve uma outra também que ele pôs assim, deixa eu ver. Então, que ao cargo do qual o contribuinte se incumbiu e não se incumbiu. Estava sem incumbiu, não se incumbiu, é isso. Mas aí explica nos parágrafos seguintes. Deixa eu salvar aqui. Então, acho que está certo. Feito. Feito, né? Deixa eu Feito. ver aqui. Vê só se está ok. Agora sim, agora está habilitado. Ou seja, então eu vou encerrar os debates, tá? Ok. Verificação de quórum. Votação iniciada. Votação encerrada. Então, no processo 4147354, Brasforma Indústria e Comércio Limitada,
O recurso ordinário foi conhecido e não provido votação unânime. E com isso eu encerro o julgamento. Vou ver aqui. Próximo processo, 4151389, Faurécia Automotive do Brasil Limitada, a da relatoria do Dr. João Marcelo. Não há pedido de sustentação oral e passo a palavra ao relator. Obrigado mais uma vez, presidente. Passa a leitura do voto. É no item 15. O auto de infração trata de acusação de creditamento indevido de ICMS por apropriação de créditos indevidamente destacados em documentos fiscais emitidos pela empresa Leimer Stamp, Estamparia, Ferramentaria e Usinagem Limitada, CNPJ tal, em operações de venda de mercadorias abarcadas por regime especial ex officio que não gera o direito ao crédito. Em termos práticos, a fiscalização acusa a hora recorrente de ter se creditado de ICMS relativamente a operações que não davam direito ao crédito, tendo sido notificada em 30 de 11 de 2018 sobre o regime especial que aplicou, a partir de 1 de 11 de 2018, ao contribuinte Leimer Stamp, CNPJ tal, a vedação do destaque do imposto em documento fiscal emitido nas operações de saída de mercadorias para destinatários situados dentro do estado de São Paulo. Os fatos geradores ocorreram entre novembro de 2018 e agosto de 2022, e o DDF se encontra as folhas 4 e 5. Em seu recurso ordinário, a contribuinte sustenta em síntese que o tribunal, no processo número tal, processo inclusive do qual participei do julgamento, na época, cancelou a exigência fiscal lavrada contra a emitente das notas fiscais, reconhecendo a improcedência da acusação relacionada ao destaque do imposto. O ICMS teria sido regularizado e recolhido pela emitente mediante adesão ao Acordo Paulista, de modo que a presente exigência configuraria bis inde. O regime especial encontrava-se suspenso por decisão liminar durante o período autuado, legitimando o destaque do imposto nos documentos fiscais emitidos. Aí seria nulo por ausência de prévia intimação para esclarecimentos, em afronta ao Código de Defesa do Contribuinte. A descrição dos fatos conteria erros capazes de ensejar a nulidade da autuação, especialmente quanto à alegação de trânsito em julgado da ação judicial envolvendo a emitente, que a fiscalização desconsiderou a existência de decisão liminar que suspendia os efeitos do regime especial aplicado ao fornecedor, que a exigência fiscal acarretaria a cobrança em duplicidade do imposto, que os créditos apropriados seriam legítimos à luz da boa-fé da adquirente nos termos da súmula 509 do STJ. Subsidiariamente requer o recálculo do saldo credor mediante a recomposição dos créditos glosados, requer que a multa seja aplicada com fundamento na linha J do inciso 2 do artigo 85 da Lei do ICMS deve ser reclassificada para B do mesmo dispositivo, que a penalidade deve ser limitada sem o FESPES, nos termos do artigo 526-A, parágrafo 6º, e que os juros de mora exigidos são excessivos e devem ser afastados ou limitados a parâmetros legais aplicáveis. Por sua vez, a ilustre representação fiscal se manifestou em suas contrarrazões, as folhas tais, requerendo não provimento do recurso ordinário, com a consequente manutenção da decisão recorrida. Questões preliminares. De start, a recorrente argumenta que o auto de infração seria nulo, pois foi lavrado sem que o contribuinte fosse intimado previamente a prestar esclarecimentos, violando o Código de Defesa do Contribuinte. Razão não assiste à recorrente, pois, conforme bem consignado pela decisão recorrida, a emissão da ordem de serviço de fiscalização número tal atendeu ao disposto nos artigos 9º e 10º da Lei Complementar, tal que estabelece que a execução dos trabalhos de fiscalização será precedida, à exceção dos casos de extrema urgência, de emissão de ordem de fiscalização, notificação ou outro ato administrativo autorizando a execução de quaisquer procedimentos fiscais e sua entrega ao contribuinte. Perceba-se que o artigo 10 da LC dispõe que a notificação prévia de trabalhos deve ser feita mediante a entrega de uma das vias da ordem de fiscalização ou do ato administrativo referido no artigo anterior ao contribuinte ou ao seu representante,
superior ao contribuinte ou seu representante, não havendo que se falar em necessidade de notificação prévia. Continuando, não procede a alegação de nulidade por erros na descrição dos fatos. Conforme consignado na decisão recorrida, o regime especial imposto à empresa emitente encontrava-se vigente quanto da ciência da autuada, inexistindo equívoco capaz de comprometer a validade da acusação. Ademais, a recorrente demonstrou plena compreensão da imputação fiscal a apresentar defesa e recurso amplamente fundamentados. Assim, não merece guarida a alegação de nulidade, pois a acusação fiscal está bem posta, suficientemente motivada, satisfatoriamente comprovada e rigorosa obediência ao artigo 142 do CTN e ao artigo 34 da Lei do Contencioso, inclusive em seus aspectos quantitativos, não se identificando ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Questões de mérito. Pois bem, quanto ao mérito, temos inicialmente que a contribuinte sustenta que o AIN 4149565, lavrado contra a empresa Limer Stamp, pela emissão de notas fiscais com destaque do imposto, sem observância do regime especial ex officio, teria sido cancelado por esse egrégio tribunal e que, por isonomia, tal decisão deveria ser aplicada aos presentes autos. De fato, em sessão realizada em 17 de julho de 2025, a Colém da Câmara Superior cancelou definitivamente aquele AIN, com voto condutor de preferência proferido pelo eminente juiz Dr. Carlos Américo Domeneghetti Badia, que, em apertada síntese, cancelou a autulação porque, na data da lavratura do AIN, encontrava-se vigente decisão liminar que suspendia os efeitos do regime especial ex officio que fundamentava a acusação. Tratando-se de multa isolada por descumprimento de obrigação acessória, não seria possível penalizar conduta expressamente amparada por ordem judicial, então válida e eficaz. Acrescentou ainda que a posterior revogação de liminar não convalidaria a autuação, uma vez que a infração era atípica no momento do lançamento. Além disso, que a disciplina prevista para lançamentos destinados a prevenir a decadência aplica-se à constituição de crédito tributário relativo a tributos, e não à imposição de penalidades por obrigações acessórias, em voto assim emendado. No entendimento do eminente juiz em voto de vista, a multa isolada, que era o caso, pressupõe a prática de conduta ilícita. Se à época da atuação a obrigação acessória cuja violação é imputada ao contribuinte estava suspensa por decisão judicial liminar válida e eficaz, inexistiria infração tributária passível de penalização. A posterior revogação da liminar não convalidaria a autuação nem a transformaria em ilícita retroativamente, conduta que era juridicamente permitida quando praticada. Pois bem, naquele processo, tratávamos de multa isolada por descumprimento de obrigação acessória. Veja que os presentes autos não versam sobre a mesma acusação, mas sobre crédito tributário relativo a tributos, e, portanto, o ratio decidendi daquela decisão se presta exatamente aos presentes autos, vez que estamos tratando de crédito indevido do imposto, não estamos tratando de multa isolada, né? Além disso, temos que no AIN 5.010.805, citado, não é excitado, citado, pela ilustre representação fiscal às folhas 15 e 330, com matéria de fato e de direito praticamente idênticos ao presente caso, praticamente idêntica, né, com matéria de fato, tá bom, e julgado pela Colém da Quarta Câmara Julgadora em 4/10 de 2023, o AIN a seguir emendado foi mantido, que no caso é a mesma coisa, né, crédito proveniente de regime da imposição do regime ex officio para a Limer Stamp. É a mesma coisa, desse caso. Assim, não entendo que haja como aplicar isonomia do decidido nos autos do AIN 4, 149, 565, por se tratar de outra acusação, sendo mais crível a adoção do quanto decidido no AIN 5.010.805, motivo pelo qual afasto esse argumento do contribuinte.
Não obstante, a recorrente sustenta que no período atuado o regime especial estava suspenso por força de liminar concedida em favor da empresa Laimer Stamp, estando corretas as notas fiscais com destaque do imposto. No mesmo sentido, a recorrente argumenta que não seria possível lavrar o auto de infração antes do efetivo trânsito em julgado da ação movida pelo emitente das notas fiscais. Por fim, a contribuinte sustenta também que o ICMS devido na operação teria sido regularizado e pago pela Laimer Stamp, notadamente em razão da suposta adesão ao Acordo Paulista, fato este que caracterizaria um bis in idem. Pois bem, de fato, à época das operações tratadas no presente julgamento, existia decisão liminar que assegurava o não cumprimento do regime especial ex officio por parte da empresa emitente das notas fiscais, que destacou e não recolheu o imposto devido por ocasião das suas saídas. Por sua vez, a autora da hora recorrente, embora ciente da existência do regime especial, optou por adquirir mercadorias e escriturar os créditos fiscais com base na aludida decisão liminar. Importante ressaltar que, por definição, decisões liminares são consideradas provisórias ou precárias, podendo, por óbvio, serem modificadas ou revogadas. Como é ser disso, atualmente a decisão liminar que autorizava tal procedimento foi revogada, de maneira que todo o valor declarado e eventualmente recolhido pelo emitente das notas fiscais deixou de ser formalmente devido, sendo irrelevante a efetiva caracterização de coisa julgada no âmbito judicial. Outro 5, a cassação da decisão liminar voltou a viger os efeitos do regime especial de ofício que vedava o destaque do ICMS nas operações de saída de mercadorias para destinatários localizados no estado de São Paulo, como é o caso da hora recorrente. Com efeito, e tal qual consignado pela representação fiscal às folhas tais, todo e qualquer valor eventualmente pago pela Laimer Stamp em desacordo com o regime especial pode ser objeto de repetição de indébito, independentemente da eventual adesão ao Acordo Paulista, e, portanto, não pode ensejar o cancelamento da cobrança do crédito tributário legitimamente constituído pelo presente aí lavrado contra a recorrente. Portanto, independentemente do ângulo sobre o qual se busca enfrentar a questão, não há qualquer vício que macule o auto de infração ou determine a improcedência do crédito tributário. Em continuação, a recorrente argumenta que, nos termos do entendimento firmado pelo egrégio STJ, o adquirente de boa-fé tem direito à manutenção do crédito, nos termos da súmula 509. Porém, a súmula acima mencionada se aplica a casos de aquisição de mercadorias de empresa inidônea, situação totalmente diversa da hora submetida a julgamento, pois nesse caso o creditamento do ICMS foi fundado em documento que não poderia ter imposto destacado em decorrência de regime especial aplicado ao vendedor, não havendo que se falar em boa-fé, pois a autuada hora recorrente tinha pleno conhecimento do regime especial do vendedor, decidindo por sua conta e risco em efetuar o creditamento do ICMS destacado dos documentos de forma indevida. Por fim, temos que a recorrente protestou pela recapitulação da multa, requerendo ainda pelo abatimento do seu saldo credor para fins de apuração do ICMS devido. Porém, não há previsão legal para o quanto requerido pela recorrente, pois, como bem consignou a ilustre representação fiscal, o ICMS indevidamente creditado deve ser objeto de cobrança por meio de lançamento de ofício, nos termos do próprio artigo 85, inciso 2, a linha J. Sendo que não cabe ao fisco promover recomposição de créditos eventualmente glosados ou recálculo de saldo credor, vez que tais obrigações competem exclusivamente ao contribuinte, que conforme o artigo 58 do RICMES 2000. Questões subsidiárias. Não obstante todo acima exposto, temos ainda que a recorrente se insurgiu contra os percentuais das multas, arguindo que as mesmas deveriam ser reduzidos. Em que pese o inconformismo do contribuinte, temos que a multa foi aplicada em estrita observância à legislação em vigor, não sendo possível a esse órgão de julgamento afastar a aplicação de lei por motivo de convicção única do contribuinte de que a multa é excessiva, constitucional e resulta em confisco. Outro sino que se refere à atualização, temos que o referido procedimento conta-se previsto nos artigos tais e tais da lei do ICMS, regulamentado pelos artigos tais e parágrafos do RICMES, não havendo mais uma vez se falar em irregularidade. Ademais, temos que o Egrégio Tribunal já analisou a questão e editou a súmula 13. Quanto à alegação de que os juros cobrados seriam ilegais, tal discussão encontra-se resolvida pela súmula 10, sendo certo que a última revisão ocorrida na data tal limita os juros ao Selic. Não se aplica no presente caso, vez que a partir de 2017 a Fazenda já aplica o débito tributário à taxa Selic fixada pela lei e os fatos geradores do presente aí são posteriores àquela data.
Por fim, afastamos qualquer pedido de relevação e limitação de multa nos termos do artigo 527 a seus parágrafos, vez que tal comando legal é inaplicável para as infrações cometidas que resultam em falta de pagamento do imposto, sendo que simplesmente não há que se falar em redução ou relevação dessas penalidades, devendo ser mantidas as multas lançadas de ofício. Ante o exposto, conheço o recurso ordinário e nego-lhe provimento, mantendo a respeitável decisão recorrida. É como eu voto, submeto aos meus pares e devolvo a palavra ao senhor presidente. Muito obrigado. Eu parabenizo o relator e coloco o processo em discussão. Eu acompanho. Parabéns. Ok, com isso, estou encerrando os debates. Verificação de quórum. Então, meu sistema de... Deve ser reflexo da ressaca do jogo de ontem. Não é só minha voz que está rouca, a rede está rouca também, doutor. O sistema está se recuperando ainda, né? Pronto, foi. Foi? Agora demorou para aparecer para mim. Mas então, com isso, eu estou iniciando a votação. Então, encerrada a votação no processo 4151389, Faurécia Automotive do Brasil Limitada. O recurso ordinário foi conhecido integralmente e não provido. Votação unânime, e com isso eu estou encerrando o julgamento. Sim. Próximo processo é o 5012310, ZD Alimentos. Aqui o relator é o doutor Adolfo Bergamini. Já houve uma sustentação oral, foi pedida, mas na realidade o solicitante estava ausente. Passo a palavra, então, agora para o relator para proferir o voto. Esse voto se você aquele que eu tinha de pauta semana passada para fazer um complemento, né? Já está aí registrado. A importação triangular para o Estado. O contribuinte ele vem falando do que o Supremo julgou, nos embargos que o Fachin julgou, né? Que falou que a entrada física não é relevante, e sim a jurídica. E aí ele se funda nisso. Conceitualmente, eu concordo com o Supremo, mas no caso concreto, não. Porque as provas demonstram que não teve nenhuma circulação, nem física, nem jurídica lá pelo Paraná, que é onde está o importador, né? Dito como importador. Invoice, documento aduaneiro, câmbio, e o trânsito físico foi todo centrado em São Paulo. Então, não estou negando o movimento. Uhum. Só mencionando, né, por ser eu tinha visto o processo muito por cima, né, me parece que na documentação aduaneira consta que quem adquiriu foi o contribuinte paulista, né? O contribuinte, a filial do contribuinte, ela só constava como importadora, então como se fosse uma conta e ordem, né? Mas na própria documentação se eu não me engano, né, a doutora Aline pode me confirmar, na própria documentação lá da aduaneira, a documentação da importação já constava o contribuinte paulista como o real adquirente da mercadoria, né? Isso me parece que ficou bem claro.
De fato tá. Por isso que eu falei já de início que É, conceitualmente eu concordo com o Supremo, mas no caso concreto não, porque pelos documentos está claro a, a operação física e jurídica não foi para não, foi com eu o acho que Supremo. é que eu acho Eu, assim, nesses termos, o que está sendo decidido aqui me parece que está de acordo com o que o Supremo falou, porque é o é, destinatário. Me parece que a fiscalização demonstrou que o destinatário jurídico é o contribuinte paulista. É isso que eu estou entendendo. doutor Marco, Portanto, não vejo uma incongruência entre o que o STF decidiu e o que nós estamos decidindo. Doutor doutor João? Marco, eu, excepcionalmente, se possível, gostaria de pedir vista. Eu concordo com o dispositivo, eu concordo realmente com a decisão. Eu já tive, até proferi votos, né, em relação ao tema Uhum. de, do real, que quem deve ser autuado é onde ocorre o fato jurídico, né? E, assim, eu queria pedir vistas, porque eu vi que tem outro processo, muito embora teve decisão na Câmara Superior que não foi unânime, longe disso, né? Mas teve maioria. E por essa questão eu queria pedir só para fazer uma rápida análise, porque como o processo foi disponibilizado, né? A decisão um pouco em cima, eu não consegui analisar com maior profundidade. Mas eu adianto que é só realmente para poder ver um pouco mais e parabenizo o doutor Adolfo pelo voto. Muito bem escrito, realmente, uma obra literária, como sempre, né? Obrigado. Se o Perfeito, doutor doutor João. puder, Não, tudo bem. Você já fez a solicitação? Eu não estou vendo aqui. deixa eu ver se agora não caiu aqui. Espera lá. Foi raro eu fazer um negócio desse. Tá, feito. Uhum. Ok. Eu agradeço, doutor Adolfo, agradeço, doutor Marco. Uhum. Volto rapidamente, tá? A Ok. ideia é dar mais uma lida mesmo e ver aquela decisão superior, se tem alguma coisa Uhum. conflitante, enfim. Eu vi que o doutor colocou, né, que não tinha sido ainda publicado a- eu acho que foi o que, o recurso extraordinário, né? Mas, enfim, agradeço, viu? Desculpa. Não, é bom a gente ter claro, né, o que para sedimentar e até para sedimentar como a gente vai votar nesses processos que viram outros, né? Então é bom ter todos os pontos bem delimitados. Então, no processo 5012-310, ZD Alimentos SA, o processo foi retirado em vista e vai retornar brevemente. Com isso, deixe-me ver se tem mais alguma coisa a ser esclarecida. Encerrado, encerrado. Então, estamos indo agora para o último processo. Aqui. É o 5038773 Boitel Chaparral Limitada. O relator é o doutor Bergamini. Não há pedido de sustentação oral, de modo que eu passo a palavra ao relator. Bom, esse processo ele vem aí de uma acusação de falta no pagamento do imposto, porque o contribuinte pagou com crédito acumulado, mas houve um questionamento sobre a formação desse crédito acumulado. Aquele método simplificado, que é 30% do valor que é pedido, né? Uhum. E não tem muita fiscalização. Só que nesse caso, o fisco ele foi lá, essa base do 30%, e viu lá que tinha alguns problemas. Em especial, a aquisição de certos itens que o contribuinte fala que foram usados para engorda de gado bovino. E são itens creditáveis e a venda do gado não é, né? Tem lá todo de suspensão, né, de ferimento. E ele gerou crédito acumulado, saldo credor virou acumulado. Só que o fisco foi e verificou que, na verdade, teve nota de saída desses itens, né? Então, saída. E essa saída é isenta, só que é uma isenção que não autoriza a manutenção do crédito. Então, tem que fazer o estorno. O contribuinte não estornou. Então, aí está o ponto. A decisão de primeira instância,
ao invés dela estar nesse mérito, ela simplesmente se focou na decisão lá da Cefaz, lá atrás, né? Sobre o indeferimento do uso do crédito, etc., e não olhou esses temas, saída isenta versus estorno ou não de crédito, se os itens foram adquiridos para engorda de gado ou para saída, né? Ela não falou nada disso. E o contribuinte ele vem falando sobre isso no ordinário, na impugnação, mas ela não falou nada disso. Ela ficou adstrita ao que a decisão lá atrás da área de crédito acumulado deu. Então, eu estou colocando dois pontos. Primeiro, que o Titi não tem autorização para falar sobre valores, sobre deferimento de compensação, artigo 93. Então, quando ele fala esses temas, eu coloco que esses temas não são conhecidos. Mas outros temas sobre avaliação da origem do crédito, se o crédito é legítimo ou não, aí sim é atribuição do Tite e dos órgãos de julgamento, inclusive do Benefício. Então, nesse ponto, estou voltando a eleição, voltando para a instância para dar uma decisão com abordagem na íntegra dos argumentos, inclusive esses pontos. Se é aquisição para revenda ou é aquisição para negócio de gado, e o ponto relativo ao estorno do crédito. Essa é a linha da decisão. Estou mandando de volta. Ok, então eu coloco o processo em discussão. Eu não tinha entendido como nula a decisão, porque o julgador de primeira instância, ele já partiu ali da premissa de que o crédito já tinha sido analisado no procedimento administrativo próprio. Inclusive, ele tem a informação, né, de que os volumosos, que é o nome dessa mercadoria que é dada para engorda do gado, deram causa à emissão das notas fiscais em nome dos produtores rurais, José Guimarães, não sei o quê, e foram consumidos nas fazendas onde está localizado o estabelecimento da Boitel, que é autuada, corroborado pela menção no campo, frete por conta e ordem. Então, nesse procedimento administrativo próprio, já tinha sido considerado como que havia sido consumido esse material. E daí o julgador de primeira instância concluiu que, relativamente ao artigo 364 do RICMES, porque ao longo do recurso do contribuinte, ele informa que, ele alega, né, que houve o diferimento do imposto com base no artigo 364 do RICMES. E o julgador fala: temos que tal artigo trata de saída de gado bovino e suíno em pé, tratamento dado às saídas efetuadas pelos parceiros produtores, e não pelo autuado. Então, ele fez a análise, né, da manutenção indevida do crédito em operações isentas, enfrentou essa tese principal do contribuinte, que é a tese principal, efetivamente, a aplicação da tese do diferimento do 364, e ele analisou a natureza das operações, que é a saída de insumo agropecuária isenta, e não a do gado bovino. Ele diferenciou que o 364 seria para gado bovino, então não tem o diferimento, não é gado bovino, é insumo. O insumo foi usado em tal local, está escrito aqui nos locais onde foi usado, que tinha sido comprovado no procedimento administrativo próprio, e aí, partindo disso, foi feita a análise da onde parte a autuação, né, que já foi considerado que o crédito foi apropriado, acumulado indevidamente, isso no procedimento administrativo próprio. E aí, o que está em discussão aqui no auto, aqui no PAT, é a falta de pagamento em razão dessa falta de estorno, que é o que foi feita a análise pelo julgador de primeira instância. Então, eu tinha entendido que ele partiu ali da análise, ele faz muita referência, per relacione de todo o processo administrativo e das conclusões que estiveram ali, porque estão completamente relacionadas. Então, ele cita muitos trechos para ter essas conclusões. Se você for no RO e na defesa, ele faz notarial de documentos, né, faz articulações, e o que me ficou
claro, é que a primeira instância olhou a decisão e foi fazendo lá o comentário em cima da decisão. Não viu as provas que ele juntou agora, né? Porque o artigo 18, ele fala que todos os meios de prova são admitidos para a defesa, né? Quando fala todos os meios de prova, é uma indução clara de que o contencioso nosso aqui reabre tudo, né? Reabre tudo. A gente não está aqui validando o que foi que a decisão lá atrás do crédito acumulado decidiu. Nem poderíamos, tem vedação expressa no 93. O que a gente decide aqui é que, ou havendo um auto e havendo uma defesa com documentos juntados, tudo reabre e ela tem que fazer essa abordagem. Não é, na minha visão, olhar a decisão que foi dada lá no crédito acumulado e resumir, e fazer comentários em cima disso, né? Não quero nem de longe faltar com respeito com ninguém, mas a imagem que me vem à cabeça agora, e isso que me vem agora na cabeça, não é falar respeito, é que parece aqueles trabalhos de escola, né? O estudante pega um texto e vai comentando ali linha a linha, né? Fazendo comentários resumidos sobre o que foi falado no trecho anterior para entregar. Aqui ela não fez um juízo de valor sobre o que na minha visão, realmente foi articulado, né? Ela resumiu. Tanto é que em nenhum momento ela se refere à defesa de modo satisfatório ou que foi juntado na defesa. Então, considerando que a certeza, né, do processo tem que ser privilegiada para não dar nulidade lá na frente, que não tem prejuízo nenhum ao horário, né? Eu mantenho minha posição pelo retorno para que seja feito um julgamento com uma abordagem completa do que foi defendido pelo contribuinte e não pelo que foi decidido pela Cefaz em relação ao crédito acumulado. Uhum. Ainda está em discussão. Senhor presidente, só uma palavra. A gente, quando eu estava anteriormente eu era da sexta, né, que era do Ítalo, que ele era o presidente, a gente entendia, né, que decisões que a secretaria tomasse e que tivesse defesa, né, de primeiro grau pelo que fosse recursos que fosse para o delegado em primeira instância, depois para o diretor ou algo assim, ou para o chefe do posto para o delegado, que o tribunal não se esmicuiria nisso, né? Mas esse entendimento aí a gente foi devido aos casos que foram aparecendo, né? Então a gente também realmente foi flexibilizando, porque haviam casos em que não havia sido feita a defesa naquele momento, e aí havia sido feita a defesa no AI. Então, nesse ponto, é só para pôr nessa discussão, porque também eu acho que é uma coisa que a gente precisa definir, né, um posicionamento, ou seja, já teve a decisão anterior do órgão competente, e agora, o que a gente faz? Então, eu acho que precisaria a gente pensar nesses assuntos para a gente uniformizar isso aqui na Câmara, sei lá. Uhum. Só esse comentário, tá? Uhum. Eu vou pedir vista, doutor Adolfo, porque o senhor falou alguma coisa dizendo assim, ó, foram trazidos documentos junto com o recurso ordinário. Eu estava vendo aqui, tem uma manifestação dizendo que esses documentos são extemporâneos, que inclusive até a própria argumentação não foi trazida na defesa. Eu queria, tendo em vista a manifestação da representação fiscal e também essa colocação de que há documentos que só foram trazidos agora, eu queria só analisar com mais calma essa questão, porque realmente você gostaria de averiguar se realmente as provas são extemporâneas ou se teria algum motivo de força maior que impediu trazer a documentação anteriormente. Então, nesse sentido, pedindo licença ao senhor, eu vou querer dar uma examinada nos autos. Se alguém também quiser pedir vista, pode conjunta. Senão, eu vou encerrar. Mas como eu sou bonzinho, estou concedendo vista ao meu pedido. E mais alguma observação? Senão, vou encerrar. Não, mas só o presidente pode conceder vista. Não tem Então. como.
Eu analisei, eu estava pensando se eu vou conceder vista a mim mesmo, mas eu acho que vale a pena. Então, com isso, eu estou encerrando o julgamento. Deixa eu ver se fiz tudo de acordo com as coisas. Senhor presidente, até aproveitar antes de encerrar, pedir desculpa a todos aí pela rouquidão, viu? Mas é por motivos óbvios, tá? Uhum. De torcer pro jogo do Brasil, foi por isso. Só um minutinho aqui. Qual que é, alguém está vendo o número do processo da Invista? 4, vou fazer um despacho aqui. 40. Doutor, Invista é o O quê? 4042738. 4042738, que é o Invista. É, O doutor vai fazer despacho. eu já fiz um despacho no processo, mas eu estou fazendo também para que não haja falta de documentação. Aqui também na sessão, processo tal foi retirado de pauta. Eu consigo também fazer um despacho aqui no. Por impedimento, né, doutora? Exatamente. Por, Então, em razão do artigo. aqui. Com isso, eu declaro encerrada a sessão de julgamento do dia 25 de junho de 2026, agradecendo a presença de todos e solicito ao Luiz Felipe que, por favor, encerre a gravação.